Mês da Família 2020. Famílias Fortes. Igreja Forte. Bom dia, irmãos. É um prazer receber nesta manhã o nosso pregador, pastor Gilson Antônio de Paiva Bifano. Pastor Gilson é diretor do Ministério Oikos. A palavra Oikos, em grego, significa casa. Ele é diretor do Ministério Oikos, é o diretor executivo desse ministério há mais de 20 anos. Ele, juntamente com a sua esposa, a professora Elizabeth Bifano. E é com muito prazer, irmãos, que nós recebemos o autor exatamente do tema deste mês da família. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Gilson, pelo seu ministério. Eu tenho a oportunidade de profissionalmente ajudá-lo no ministério, na minha área, como contabilidade, e somos amigos, e todas as igrejas que eu pastoreei, o pastor Gilson teve a oportunidade de estar conosco pregando. Então, irmãos, é motivo de muita alegria a nossa igreja receber, e os irmãos receberem em sua casa o nosso querido pastor Gilson. Que Deus nos abençoe e que tenhamos realmente uma mensagem, com certeza, abençoada pelo Senhor, é a nossa oração. Amém. Dou graças a Deus por estar participando, mesmo de uma maneira virtual, do culto da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, do meu querido amigo, pastoreada pelo meu querido amigo, pastor Almir, sua esposa Antônia. A minha oração é que Deus abençoe os irmãos nesta celebração do mês da família, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe pastor, igreja e famílias. Duas grandes instituições, família e igreja. É o mês da família. Então a igreja que ama a família procura fortalecê-la. E é isso que a Primeira Igreja Batista em Fazendinha está fazendo. Que Deus abençoe os irmãos nessa grande visão de fortalecer as famílias, para que as famílias sejam saudáveis, fortes, e abençoe também a igreja. Então, a igreja abençoando as famílias e as famílias abençoando as igrejas. Nós temos pensado sobre esse tema, famílias fortes, igreja forte. Com certeza, a igreja é constituída por pessoas que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas nós podemos afirmar que são pessoas que vivem em famílias. Então, cada pessoa inserida numa família, e essas famílias se tornando forte, com certeza nós teremos igreja forte. Com certeza teremos Primeira Igreja Batista em Fazendinha forte. Então eu sou o pastor Gilson Bifano e eu estou muito feliz em estar aqui com os irmãos, mesmo dessa forma virtual, como já falamos. Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma,
E hoje eu quero meditar um texto na palavra de Deus muito interessante. É um texto que fala de família, é um texto que fala de uma avó, uma mãe e um filho. Eu estou me referindo à família de Timóteo. Na Bíblia nós encontramos muitas famílias doentes, muitas famílias disfuncionais, famílias que não funcionam bem. Com certeza, a gente, quando lê a Bíblia, nós podemos ver muitas famílias assim, famílias que existiam problemas nos relacionamentos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus também, nós podemos ver quantas famílias que foram fortes, quantas famílias que foram abençoadoras, quantas famílias que abençoaram o povo de Israel, por exemplo, conforme nós encontramos na história do povo de Israel no Velho Testamento. Eu me lembro, por exemplo, da família de Joquebede. Que família abençoada e que família abençoadora. Foi uma família que abençoou toda a história de Israel. Os 3 filhos, Moisés, Arão e Miriam, marcaram seus nomes na história de Israel. Quando nós vemos, por exemplo, também no Novo Testamento, nós podemos ver famílias abençoadoras, famílias que foram uma bênção para o reino. Por exemplo, a própria família de Jesus. Jesus e seus pais, Maria e José, o pai adotivo de Jesus, e depois os seus irmãos. E quando lemos a história bíblica, nós podemos ver quantas marcas, quantas características aquela família tinha, em que nós podemos afirmar com certeza, de verdade, que foi uma família abençoada, uma família saudável, uma família boa, uma família forte. Mas hoje eu também quero me lembrar de uma família do Novo Testamento. E, como eu já disse, eu quero meditar por alguns minutos sobre a família de Timóteo. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo então escreveu o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. E toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução e na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui nós encontramos, irmãos, um texto que fala do dever dos pais na educação dos filhos. Em outro texto nós podemos ver que Timóteo teve o privilégio de receber a influência abençoadora de sua mãe Eunice, mas também de sua avó Lloyd. Então nós podemos ver que Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe, exerceram um papel fundamental na formação religiosa de Timóteo. A Bíblia diz que desde criança Timóteo sabia as Sagradas Escrituras. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: em famílias fortes, as gerações se unem para transmitir a educação da fé aos pequeninos, às futuras gerações. Então aqui nós podemos ver 3 gerações, mas sendo 2 que se uniram, fizeram uma aliança para transmitirem a Timóteo o ensinamento, o conhecimento da palavra de Deus. Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe. Então, em famílias fortes, as pessoas, as gerações se unem e fazem aliança, parceria, para transmitirem a bandeira da fé para as futuras gerações. Essa também deve ser a nossa preocupação. As gerações devem se unir, as gerações mais idosas, as gerações mais maduras devem se unir para passarem para os pequeninos o legado da fé, a bandeira da fé. A minha oração é que na sua família, avós, mães, se unam para ensinar aos pequeninos, para ensinar às crianças
os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos da Palavra de Deus. Esta é uma grande responsabilidade dos pais, dos avós. Então, a minha oração é que na sua família, as gerações, se você é vovó, se você é mãe, se unam para transmitirem, para passarem a bandeira da fé para as crianças, para os adolescentes. Nós precisamos muito disso. Não transfiram essa responsabilidade para a igreja, para o pastor. Mas, acima de tudo, essa é uma responsabilidade da família, das gerações mais maduras, das gerações mais experientes. E aqui a Bíblia diz que Timóteo, desde criança, ele recebeu porções, ensinamentos da palavra de Deus, por parte de Eunice e por parte também de Lloyd. Essa é uma grande lição, essa é uma grande mensagem. Nós, como avós, nós como pais, devemos assumir para nós essa grande responsabilidade de ensinar às crianças os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus. Então, essa é a primeira característica de uma família forte. Uma família forte, nós também podemos dizer o seguinte, que é uma família que se preocupa com a salvação das pessoas, a salvação dos membros da família. E a Bíblia diz então, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Irmãos, a tarefa de evangelizar os nossos familiares, em primeiro lugar, é de nós mesmos, é da família. E a Bíblia diz então que Lloyd e Eunice tiveram a preocupação de ensinar os princípios da palavra de Deus, mas acima de tudo, de mostrar a Timóteo o caminho da salvação. O caminho da salvação. A Bíblia diz de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Essa responsabilidade é da família. Essa responsabilidade é dos pais. Não é do professor da escola bíblica dominical. Não é do pastor. É da família. E Eunice e Lloyd, com certeza, não se abdicaram dessa responsabilidade. Elas não somente ensinaram os princípios para viver a vida de acordo com a palavra de Deus a Timóteo, mas também mostraram para Timóteo o caminho da salvação. Em terceiro lugar, nós podemos aprender com a família de Timóteo algo muito importante, algo muito interessante. A Bíblia diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que coisa maravilhosa! Para o homem de Deus, para que o homem de Deus, famílias fortes, famílias abençoadas, preparam homens de Deus, mulheres de Deus, que vão se tornar bênçãos para o reino, que vão se tornar bênçãos para o evangelho, vão se tornar bênçãos para o mundo. Esta é uma grande verdade. Quando lemos a história da igreja cristã, nós podemos ver tantas famílias que prepararam homens e mulheres de Deus, que foram bênção para a igreja cristã, para a igreja evangélica, para o cristianismo.
Eu posso me lembrar, por exemplo, da família de Wesley. Susana Wesley preparou 16 filhos. 16 filhos que foram bênçãos para a igreja cristã, para o reino de Deus. E 2 deles, Charles e John Wesley, foram os mais conhecidos, os mais notáveis, e fundaram o movimento metodista. Uma família que preparou homens e mulheres que foram bênçãos para a igreja cristã, para a sociedade, para o mundo e para o reino. Para que o homem de Deus, meus amados irmãos, queridas famílias, esta é uma grande responsabilidade nossa. Devemos com certeza almejar que os nossos filhos sejam bons médicos, que as nossas filhas sejam boas médicas, bons empresários, boas empresárias, bons políticos, boas escritoras. Com certeza, todo pai almeja isso para os seus filhos, para que sejam bem-sucedidos. Mas o maior desejo que um pai deve acalentar no seu coração, que uma família deve acalentar no seu coração, é que os seus filhos, que as suas filhas, sejam homens e mulheres de Deus, que abençoe a igreja cristã, que abençoe a sociedade, que abençoe o mundo, que abençoe as pessoas ao seu redor. Para mim, essa é a maior felicidade de um pai e de uma mãe, que seus filhos sejam bênçãos, sejam homens de Deus, mulheres de Deus. Então aqui nós podemos aprender 3 coisas. Em primeiro lugar, famílias fortes, as gerações se unem, fazem aliança para abençoar os pequeninos. Lloyd e Eunice se uniram para passar a bandeira da fé a Timóteo. Famílias fortes, famílias abençoadoras, evangelizam, mostram para as crianças, para os pequeninos, o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E famílias abençoadoras, famílias fortes, são famílias que dão ao mundo, que oferecem ao mundo, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que são bênçãos para a igreja cristã. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu lar, para que na sua família as gerações se unam para ensinar às crianças os ensinamentos da palavra de Deus. Que na sua família os pequeninos aprendam o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. E que a sua família dê para a igreja, para a sociedade, para o mundo, homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe a primeira igreja batista em Fazendinha. Deus abençoe as famílias. Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.